Bom dia, boa tarde, boa noite. Estimados alunos, hoje a gente vai recordar, dando continuidade à videoaula anterior, né, que estamos trabalhando com a geometria. Hoje a gente vai recordar o resumo da aula anterior, que foi sobre as figuras planas e não planas, e vamos entrar no campo dos sólidos geométricos, tá bem? Então me acompanhe. Observa só, sólidos geométricos são figuras espaciais, ou seja, figuras que estão fora do plano, tá bem? De acordo com suas características, podem ser classificadas em poliedros e corpos redondos. Então, essas figuras que estão fora do plano, elas podem se apresentar de duas maneiras. Elas podem ser chamadas de poliedros, nós vamos ver em detalhes o que é um poliedro, ou corpos redondos. São dois grandes grupos em quais essas figuras não planas se classificam. Vamos primeiro começar com os corpos redondos. Então, o que é um corpo redondo? Bem, gente, um corpo redondo ele tem uma característica. A superfície dele é arredondada. Tá? Por exemplo, a esfera. Nós temos aqui uma esfera. Um exemplo de uma esfera é uma bola de futebol. A superfície dela é toda arredondada, ela não é plana. Um outro corpo redondo, o cilindro. Está aqui o cilindro de amarelo. Um exemplo prático de cilindro é uma pilha, por exemplo. Um pedaço de cano é um cilindro. Tudo bem? Ele tem um corpo, a casca lateral ela é arredondada, ela não é plana. Um outro corpo redondo é o cone. Aqui o cone de amarelo. Ó. Um exemplo de cone pode ser essa casquinha de sorvete ou aquele chapéu de aniversário, né, que usam muito para comemorar aniversário de criança. Então essas três figuras aqui, olha, elas são chamadas de corpos redondos. Elas estão dentro do grupo de corpo redondo. Os livros dizem que para saber se o que eu tenho é um corpo redondo ou é um poliedro, a gente coloca esse sólido sobre uma mesa, sobre uma superfície lisa e inclina um pouco essa superfície. Levanta um pouco um dos lados da mesa, por exemplo. Se esse sólido rolar, ele é um corpo redondo. Se não, ele é um poliedro. Por exemplo, se nós colocarmos uma bola, uma pilha ou uma casquinha de sorvete sobre uma mesa e levantarmos um pouco uma das laterais, esse sólido geométrico ele vai sair rolando. Por isso que esses três elementos compõem o grupo dos corpos redondos. Poliedros. Já com os poliedros isso não acontece. Se você colocar um poliedro sobre a mesa e inclinar uma das partes, ele vai continuar ali parado. Tá? O que significa a palavra poliedro? A palavra poliedro ela é a união do prefixo poli com o edro. Poli significa vários, muitos, e edro significa face. Então, poliedros são várias faces. Tem como principal característica apresentar faces planas. As faces dos poliedros são planas. Olha esse bloco retangular aqui. Ó. Você percebe que as faces são todas planas. Ó. Um exemplo de um bloco retangular é um tijolo, por exemplo. Um cubo. Está aqui um cubo que tem as 6 faces quadradas. Né? Você percebe aqui ó, que nesse cubo, né, as 6 faces são planas, são quadrados. Um exemplo de um cubo é esse cubo mágico que nós usamos para fazer desafio aos nossos amigos de colocar, arrumar né, as faces com a mesma cor. Um outro poliedro, nós temos aqui a pirâmide. Olha aí a pirâmide, meio cor de rosa, meio rosa choque. Né? E aqui um modelo prático, aqui, a pirâmide do Egito. No Egito, vocês sabem, quem estudou história sabe que no Egito tem as 3 famosas pirâmides, a Kelps, Khafre e Miquerinos. Lembram disso? Então, aquilo ali são pirâmides, o nome provém exatamente aqui dos poliedros, né, da geometria.
Os poliedros, por sua vez, classificam-se em dois subgrupos, chamados de prismas e pirâmides. Então você tem aí os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos se classificam em dois grupos, corpos redondos e poliedros. Corpos redondos rolam, poliedros não rolam. Tá? Os poliedros se classificam em dois subgrupos também. Os poliedros é a grande família dos prismas e das pirâmides. Então os poliedros se dividem em dois grupos, prismas e pirâmide. Olha aqui, esse exemplo aqui de prisma. Nós temos aqui um bloco. Perceba que nesse bloco aqui, ó, amarelo, nós temos as superfícies, que são as faces. Nós temos aqui a união das faces, que é chamado de aresta, né? Aqui, ó. E nós temos aqui a união da aresta, a interseção das arestas, que são essas pontas finas, que é chamado de vértice. Essas arestas a gente conhece popularmente por quina, né? Então aqui nós temos as quinas, são as arestas, e aqui essas partes pontiagudas são os vértices, e a lateral, a parte superior e inferior são as faces. A parte destacada em amarelo é uma face, o bloco retangular possui 6 faces. Realmente, se nós olharmos para esse bloco retangular, ele tem 6 faces. Acompanhe meu raciocínio. A primeira da frente, a de cima é a segunda, a de trás é a terceira, a aqui de baixo, a qual ele está apoiado, é a quarta face. Do lado direito tem a quinta face e do lado esquerdo não aparece, mas tem uma sexta face. Então esse bloco ele apresenta 6 faces. E a aresta? A aresta nós já vimos que é a união das faces. Ó. Nós temos aqui uma aresta, 2 arestas, 3 arestas e 4 arestas. Certo? Ali nós temos 5 arestas, 6 arestas, 7 arestas. 8 arestas, 9 arestas, 10 arestas. Certo? E lá para o lado de trás nós contamos também as arestas. Então você percebe que essa figura aqui ela tem várias arestas, né? 4, 8, 12 arestas, certo? E os vértices são esses encontros das arestas. Olha, tem 1, 2, 3, 4. E embaixo tem mais 4, são 8 vértices, certo? Como esse fato se repete para todos os poliedros, podemos dizer que todos os poliedros possuem faces, arestas e vértices. Todo poliedro possui esses 3 elementos, tá, gente? Os corpos redondos não. Os poliedros podem ainda ser classificados em prismas e pirâmides, de acordo com suas características. Ok, então vamos ver quando é que um poliedro é chamado de prisma e quando é que um poliedro é chamado de pirâmide. As pirâmides possuem uma base. A base é aquele lado, digamos assim, aquela face onde ela está apoiada. Suas faces laterais são triangulares e todas as arestas determinadas pelas faces laterais possuem um vértice comum. Então, olha aqui a classificação das pirâmides. Qual a característica principal de uma pirâmide? É que ela tem só uma base, é onde ela está apoiada. No caso, essa base aqui ela é quadrada. Tá? Outra característica da pirâmide, as faces laterais, aquela parte que fica para os lados, sempre são triângulos. Ó. Então você tem aqui 4 faces triangulares, 4 triângulos. E essas faces laterais, elas têm sempre um ponto comum, que é o vértice. É um vértice comum a todos os triângulos, né, que são faces laterais. Então essas 3 características pertencem à pirâmide. Tem apenas uma base, as suas faces laterais são triângulos e essas faces laterais possuem um vértice comum. Já os prismas, eles não possuem apenas uma base, eles possuem 2 bases idênticas. Ó, a base onde ele está apoiado aqui, ó, é uma figura geométrica, um polígono de 6 lados. Né? É um hexágono regular. Ó. E você percebe que esse hexágono ele é o mesmo aqui de cima. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um polígono de 6 lados iguais. Então, característica do prisma, ele possui 2 bases idênticas, uma superior, outra inferior. Enquanto que na pirâmide as faces laterais são triângulos, nos prismas as faces laterais são retângulos ou quadrados. Podemos dizer que são quadriláteros. Todas as faces dos prismas são quadriláteros, já não são mais triângulos.
é a característica do prisma. Enquanto a face lateral de uma pirâmide são triângulos, as faces laterais dos prismas são quadriláteros. Tá? Enquanto a pirâmide tem apenas uma base, os prismas têm duas bases idênticas, uma inferior e outra superior. Enquanto as pirâmides têm um vértice comum aos triângulos, né, as faces laterais, o prisma não tem um vértice comum às faces laterais. Tudo bem? Observa aqui alguns exemplos de pirâmides e prismas. Olha aqui, nós temos 3 pirâmides. Perceba que essa pirâmide aqui, ó, ela tem a base triangular, ela é chamada também de tetraedro, tá? Mas a gente vai, por enquanto, chamar de pirâmide de base triangular, certo? Olha as faces como são todas triangulares, olha o vértice comum, né? Essa outra pirâmide, ela tem uma base quadrangular, a base é um quadrado, ó, tá? Mas as faces laterais não mudam, são todas triângulos e em cima tem um vértice comum a essas faces laterais. Outra pirâmide, ó, ela tem uma base pentagonal, é um polígono de 5 lados. E ela tem, as faces laterais são 5 triângulos, aí não muda, ó, e tem um vértice comum a todas elas. Então está aqui as características das pirâmides, e está aqui 3 pirâmides diferentes. E aqui nós temos 4 prismas, olha, os prismas todos têm as duas bases, e elas são idênticas, olha aqui a base desse prisma é um triângulo e aqui em cima também um triângulo. Desse outro prisma a base é quadrado, aqui em cima também é um quadrado. Esse outro prisma a base é um pentágono, aqui em cima um pentágono, polígono de 5 lados iguais. E a desse outro prisma a base é um hexágono, 6 lados iguais, e a base superior também, outro hexágono. Perceba que as faces laterais todas são quadriláteros, no caso aqui são retângulos, ó, todas têm 4 lados, certo? Então aí dá para a gente perceber perfeitamente as características, né, de cada um e a diferença entre um grupo chamado prisma, que é esse aqui, e o grupo chamado pirâmide. Planificação. Planificação, gente, já que o poliedro é uma figura que ele está fora do plano, planificar um poliedro é como se nós desmontássemos e colocássemos ele sobre uma cartolina. Aí todas as faces dele ficam em contato com essa cartolina. Por exemplo, na figura A nós temos aqui um tetraedro, ali, uma pirâmide de base triangular. Se nós abrirmos essa pirâmide, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Ela está planificada de vermelho. Se nós dobrarmos essa figura aqui onde nós temos os segmentos e colarmos, ela volta a ser esse tetraedro, essa pirâmide de base triangular. O cubo, se nós abrirmos esse cubo, ele vai ficar assim. Essa figura azul aqui é um cubo, só que está planificado. Se nós dobrarmos esse cubo nas partes marcadas e colarmos, ele volta a ser um cubo. Essa figura aqui nós chamamos de octaedro. Octaedro regular, porque tem 8 faces. Aqui em cima tem 4 e embaixo tem mais 4. Se nós abrirmos essa figura, ele vai se tornar aqui, ó, esse de amarelo. Esse amarelo é esse octaedro aberto, planificado. Se nós pegarmos essa figura amarela e dobrarmos, colarmos aqui, ele volta a ser o octaedro. Essa figura aqui ela é chamada de... E você percebe que realmente tem 8 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa outra figura ela recebe o nome de dodecaedro, porque ela tem 12 faces. Se nós abrirmos essa figura, a gente vai perceber que ela tem 12 faces. Ela fica aqui, ó, que nem está esse desenho de verde. Ele está planificado. O dodecaedro planificado está aqui. E se você contar, realmente tem 12 faces. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui embaixo tem mais 6, dá 12. Se eu dobrar essa figura nas partes marcadas e colar, eu volto a ter o meu dodecaedro. E essa última figura aqui é chamada de icosaedro, porque ele tem 20 faces, cada face é um triângulo. Tá? Se nós abrirmos, nós desmontarmos e abrirmos essa figura, ele vai assumir esse formato aqui cor-de-rosa, porque essa figura cor-de-rosa nada mais é do que o icosaedro aberto, planificado. Tá? E você percebe que ele tem realmente 20 faces. Ico significa 20, né? Aqui 1, 2, 3, 4. 4, 8, 12, 16, 20. 20 faces é o
tem o icosaedro regular. Então está aqui as 5 figuras, os cinco poliedros, e aqui eles planificados. Então planificar um poliedro é desmontar, é abrir esse poliedro para que ele caiba num único plano. Tudo bem? Nomenclatura. A nomenclatura de prismas e pirâmides é feita de acordo com o polígono da base. Então, para a gente classificar a pirâmide e prisma, a gente vai tomar como referência o polígono da base. Né? É o lado, a face onde o sólido está apoiado. Bem? Então, por exemplo, se eu tenho um prisma que ele tem 3 lados, a base dele tem 3 lados, então ele é um prisma triangular. Certo? Está aqui o prisma triangular. Ó. Aqui, ó. Opa, desculpa, aqui, ó. Prisma triangular. Certo? A base tem 3 lados. Tudo bem? Se ele tem 4 lados, eu tenho um prisma quadrangular. Se ele tem 5 lados, a base desse prisma ele é chamado prisma pentagonal. Se tem 6 lados, o prisma é chamado prisma hexagonal. Aqui eles estão bem definidos. Ó. Prisma triangular, porque a base tem 3 lados. Prisma quadrangular, a base tem 4 lados. Prisma pentagonal, que a base tem 5 lados, é um pentágono. E prisma hexagonal, a base tem 6 lados. A nomenclatura das pirâmides também, a gente toma como referência a base a qual ela está apoiada. Então, se a base que ela está apoiada tem 3 lados, ela é uma pirâmide triangular. Se tem 4 lados, ela é chamada pirâmide quadrangular. Se a base onde ela está apoiada tem 5 lados, ela é chamada de pirâmide pentagonal. Se ela tem 6 lados, a pirâmide é chamada de pirâmide hexagonal. Nós temos alguns exemplos aqui, ó. Base triangular, pirâmide triangular. Base quadrado, pirâmide quadrangular. Base pentágono, pirâmide pentagonal. E assim por diante. Aí vem uma tarefa de aprendizagem que você vai ler com muita calma e resolver. Tudo bem? Então nós temos aqui a primeira questão: desfaça seu caderno de desenhos que se pede e classifique como corpo redondo ou poliedro, e em seguida dê o nome geométrico do objeto. Observe o modelo. Pedaço de cano. O pedaço de cano é um corpo redondo, porque ele vai rolar se eu colocar na superfície lisa, inclinada. E o nome desse pedaço de cano, ele recebe um nome de cilindro. Tá? E uma laranja. Kefren, kelps e miquerinos, geladeira, gelo tirado da forma, casquinha de sorvete. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai dizer se ele é corpo redondo, não é? Ou se ele é um poliedro, e citar o nome geométrico dele. Segunda questão. Observe acima do item nomenclatura os poliedros e suas respectivas superfícies planificadas. Monte um quadro para cada um deles que contém as seguintes informações: número de lado da base do poliedro, se tiver, número de face do poliedro, número de face lateral, número de arestas do poliedro, número de vértices do poliedro. Observe o exemplo que fica mais fácil. Poliedro, figura A, essa figura bem aqui. É isso que você vai tomar como referência. Em cima da nomenclatura. Figura A. Está aqui, olha, figura A. Né? Então, observa, memoriza essa figura A aqui, ó, tá? Que é uma pirâmide de base triangular. Então, vamos lá. Então, o que você vai fazer? Ó? Olha o exemplo. Número de lados da base do poliedro. 3. Tem 3 lados a base desse poliedro, a pirâmide triangular. O número de face do poliedro. 4. 3 laterais e uma embaixo. 4 faces. Número de face lateral do poliedro, 3, só tem 3 triângulos na lateral. E o número de arestas do poliedro, você confere quantas arestas, 6, e quantos vértices, 4. Realmente, ó, tem 6 arestas e 4 vértices. Olha as arestas, 3 embaixo, 4, 5, 6 arestas. E vértices, tem 3 embaixo e o de cima, 4 vértices. Tá? Então você vai fazer esse mesmo quadrinho aqui, que foi feito, essa tabelinha, você vai fazer para as outras figuras aqui, ó. Para a figura B, outro para a figura C, outro para a figura D, outro para a figura E. Para exercitar bem, você visualizar o número de arestas, o número de vértices, o número de faces. Tudo bem? É um bom exercício de geometria. Terceira questão, você já viu que as pirâmides e os prismas têm algumas características diferentes. Escreva 2 diferenças entre esses poliedros.
duas diferenças, você vai escrever aqui duas diferenças que existem entre os prismas e pirâmides. Quarta questão, se um prisma possui 6 arestas na base, como ele é chamado? Quantos vértices ele possui? Você vai imaginar esse prisma, ou até desenhar e dar a resposta correta. Quinta questão, observe a pirâmide ao lado, essa pirâmide aqui, e responda quantas faces, vértices e arestas há nessa pirâmide. Letra B, qual a forma de suas faces laterais? E qual a forma de sua face da base? Letra C, do que depende o seu nome? Do que depende o nome dessa pirâmide? Como podemos nomeá-la? Que nome teria essa pirâmide aqui? Sexta questão, se uma pirâmide tiver 10 vértices, quantas faces e arestas ela terá? Sétima questão, preciso construir um cubo de arame, usando 15 centímetros de arame para cada aresta. Aresta nós já sabemos que são essas partezinhas aqui de preto, né? De quantos centímetros vou precisar? Se eu quiser fazer um cubo, e esse cubo eu preciso que ele tenha, cada face, cada aresta dele tenha 15 centímetros, que o cubo tem as arestas iguais, né? Então, se eu quero um cubo que tenha 15 centímetros de aresta, então quantos centímetros de arame eu vou precisar para montar esse cubo, onde cada aresta tem que ter 15 centímetros? Podemos planificar um cubo de várias maneiras diferentes. Né? Nós já vimos isso. Das planificações de um cubo, qual é a única correta? Né? Já que nós podemos planificar um cubo de várias maneiras diferentes, aqui nós temos 4 itens. Só que só tem uma que é um cubo. Só tem uma que realmente, quando eu montar, vai se transformar num cubo. As outras 3 estão erradas. Identifique qual é a única correta. As respostas, gente, estão aqui. Você vai encontrar as respostas da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta questões, mais aqui das outras, sexta, sétima e oitava. Confere com as suas respostas e aqui você errou, refaça de novo e verifique seu erro. Tudo bem? Ok, então muito obrigado pela atenção. Na próxima videoaula a gente vai observar as noções de ângulo, a gente vai adentrar na parte de ângulo, conhecer melhor o que são os ângulos, como é que eles se classificam e continuar com o nosso estudo geométrico. Se você gostou, dê like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e não esquece de estudar, porque quem estuda, a vida muda. Tudo bem? Até a próxima, gente.